De acordo com os historiadores, a famosa pintura O Grito do Ipiranga, de Pedro Américo, retrata a independência de um jeito muito mais bonito do que foi na realidade. Quando Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, estava montado em um animal de carga, provavelmente uma mula e não um cavalo, pois Dom Pedro e os seus companheiros faziam uma longa viagem e os cavalos não são tão resistentes quanto as mulas. Graças ao seu formidável equilíbrio, a mula consegue andar por caminhos íngremes nas montanhas, sendo muito útil como animal de carga. Esta era a forma certa e segura de subir a Serra do Mar naquela época, de caminhos íngremes e cheios de lama. José Bonifácio concluiu na reunião do Conselho que havia esgotado as possibilidades de conciliação com Portugal. O Brasil fizera o possível para contornar a situação, mas as relações haviam chegado em um ponto irremediável. O destino do Brasil clamava por um rompimento com a coroa portuguesa. Em seguida, enviou um mensageiro para entregar a Pedro a carta que informava sobre a decisão arquitetada por Bonifácio e Leopoldina no Conselho. Quem assinou a ata da reunião do Conselho de Estado que decidiu a independência foi Dona Leopoldina. E Dom Pedro apenas recebeu a confirmação, que ratificou o ato de sua esposa. E ele recebe cartas, né? As cartas da Dona Leopoldina e as cartas de José Bonifácio solicitando, explicando para ele o que tinha acontecido. Então a Dona Leopoldina diz para ele, olha, parece-me que é o momento, eles não estão para conversa, tá chegando aqui homens, estão chegando muitos homens, eles querem te levar à força, etc, etc. É hora. A emblemática carta de Bonifácio também chegaria a Dom Pedro no fatídico dia. Senhor, as cortes ordenaram a minha prisão por obediência a Vossa Alteza. E no seu ódio imenso de perseguição, atingiram também aquele que preza em o servir com lealdade e a dedicação do mais fiel amigo e súdito. O momento não comporta mais delongas ou condescendências. A revolução já está preparada para o dia de sua partida. Se parte, temos a revolução no Brasil contra Portugal. E Portugal atualmente não tem recursos para subjugar um levante que é preparado ocultamente, para não dizer quase visivelmente. Se fica, tem Vossa Alteza contra si o povo de Portugal, a vingança das cortes, que direi até a deserdação, que dizem já estar combinada. Ministro fiel, que arrisquei tudo por minha pátria e pelo meu príncipe, servo obedientíssimo do senhor Dom João VI, que as cortes têm na sua detestável coação, eu, como ministro, aconselho a Vossa Alteza que fique e faça do Brasil um reino feliz, separado de Portugal, que é hoje escravo das cortes despóticas. Senhor, ninguém mais que sua esposa deseja a sua felicidade. E ela lhe diz, em carta que com esta será entregue, que Vossa Alteza deve ficar e fazer a felicidade do povo brasileiro, que o deseja como seu soberano, sem ligações e obediências às despóticas cortes portuguesas que querem a escravidão do Brasil e a humilhação do seu adorado príncipe regente. Fique, é o que todos pedem ao magnânimo príncipe que é Vossa Alteza, para o orgulho e felicidade do Brasil. E se não ficar, correrão rios de sangue nesta grande e nobre terra, tão querida do seu real pai, que já não governa em Portugal pela opressão das cortes. Nesta terra que tanto estima a Vossa Alteza e a quem tanto Vossa Alteza estima. Arrancando a braçadeira azul e branca que simbolizava Portugal, Pedro atirou-a no chão, dizendo: tirem suas braçadeiras, soldados. Viva a independência, a liberdade e a separação do Brasil. O príncipe ergueu a espada, no que foi seguido pelos militares. Os paisanos tiraram o chapéu e Dom Pedro disse: pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro fazer a liberdade do Brasil. Brasileiros, a nossa divisa de hoje em diante será independência ou morte.
Aguarde a princesa Dona Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio. De Portugal nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se, Vossa Alteza, o quanto antes, porque resoluções e medidas de água morna para nada mais servem. Cada momento perdido é uma desgraça. Só há 2 caminhos a seguir: partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes, ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Mande mensageiro para São Paulo, que estropie tantos cavalos quantos forem necessários, mas que entregue o mais rapidamente possível estas mensagens ao príncipe regente. Todos em forma! Sai, canalhas, parasitas, cachorros! O que aqueles imbecis estão pensando? Eles querem e terão a sua conta. Em forma! As cortes de Portugal querem nos escravizar! De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas! Eu nada mais quero do governo de Lisboa! Nenhum laço nos une mais! Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil! Independência! Ou morte! Independência! Ou morte! Eu estou na cidade de Areia, na região do Brejo da Paraíba, que foi uma dos locais mais prósperos do Nordeste brasileiro no século XVIII, começo do século XIX. E foi também uma das grandes concentrações de mão de obra cativa africana na região. O que vocês estão vendo lá atrás, em cima e embaixo, é um conjunto de pequenas senzalas dos escravos que pertenceram ao português chamado Francisco Jorge Torres, que chegou à Areia em 1818, era um grande comerciante, construiu esse casarão. Lá na frente, de frente para a rua, ele vendia secos e molhados, ou seja, mercadorias gerais, e aqui ele guardava os seus escravos, que eram também mercadoria que ele vendia para os compradores da região. Eles eram os melhores amigos, irmãos, camaradas, e juntos construíram uma nação, a tua nação. Responda rápido! Quem é o melhor amigo do homem? O cachorro ou o chalaço? Bom, já começou bem. Sabe onde é que eles se conheceram? Na Taverna das Cornetas, que ficava na Rua das Violas. Sei que parece piada, mas é verdade. Ele era o príncipe. Ele saía de noitezinha do palácio, na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, e ia para as ruas mais sórdidas do Rio de Janeiro, frequentar o Baixo Meretrício. Pior é que é verdade. E frequentar tavernas e bares. Uma delas era das mais famosas. A dona era a Maricota Corneta. O nome dela, porque a voz dela era muito alta. Ela chamava Maria Pulpério, mas ela era conhecida como Maricota Corneta. Ela tinha essa taverna. O príncipe entrou lá vestido como se fosse um tropeiro paulista, disfarçado com uma grande capa, uma espécie de poncho e um chapelão desse tamanho. E o seu acompanhante, seu segurança, se sentou lá. No palco tinha 2 violeiros tocando, 2 repentistas, os 2 cariocas, fazendo uma competição entre um e outro. Aí o cara olhou para aqueles 2 caras ali, um dos repentistas, e disse: pá, são paulistas. E fez o seguinte verso: paulista é pássaro bisnal, sem fé nem coração, a gente os leva à base de tapa, sopapo ou pescoção. Aí a massa delirou.
Bisnal quer dizer velhaco, patife, traiçoeiro. Quando o cara cantou esse versinho e olhou pro príncipe Dom Pedro I, ele se levantou, tinha 18 anos de idade, se levantou, tirou a capa, o segurança dele se levantou também, foi reconhecido e o cara que estava cantando fugiu, né? Mas veio o segurança dele, mesmo assim avançou e tinha gente rindo e ele foi pra cima de um cara e quando ele foi pra cima do cara, o cara deu um rabo de arraia nele, cara, um outro sujeito que tava lá, grande, alto, forte, e o cara caiu estatelado no chão, o segurança do príncipe. E aí esse cara se adiantou até o príncipe e disse: Francisco Gomes da Silva, oferecendo seus serviços e seus cumprimentos. Esse Francisco Gomes da Silva era o Chalaça. Foi apelidado pelo próprio Dom Pedro I de Chalaça. Chalaça quer dizer o debochado, o falastrão, e se tornou o melhor amigo da vida do Dom Pedro I. A história do Francisco Gomes da Silva é maravilhosa. Ele nasceu em Lisboa em 22 de setembro de 1791, portanto ele era virgem, mas ele era meio libriano, assim, por um lado, porque era bem ali na troca de um pro outro. E ele era filho de uma criada com um visconde. Ele acho que herdou mais da criada do que do visconde. Mas de qualquer forma, quando a família real fugiu para o Brasil em 1808, ele veio junto. E aqui ele virou faxineiro do Paço Real. Foi posto para a Rua do Paço porque comeu uma criada. Aí fora! Aí ele foi ser barbeiro. Na Rua do Piolho. A Rua do Piolho é a atual Rua da Carioca, no Lago da Carioca, aqui do Rio de Janeiro. E além de barbeiro, ele era também sangrador, né, porque a forma de curar as pessoas era sangrando-as, e tiradentes, dentista. Aí ele viveu 1000 casos até que ele se amancebou com a Maricota da Corneta, a Maricota Corneta, que era essa dona desse requintado estabelecimento, que era a Taverna da Corneta, na Rua das Violas, onde ele veio a encontrar Dom Pedro I, o príncipe. Se iniciou ali uma ligação extraordinária. Daria para ficar o dia inteiro falando do Chalaça e de sua relação mágica com o príncipe e depois imperador Dom Pedro I. Tanto é que em 1825 o Dom Pedro criou o gabinete particular do imperador. Esse gabinete era composto de uma única pessoa, o Chalaça, que então assim assumiu dignidade total e para que você conseguisse encontrar o imperador tinha que passar antes pelo gabinete real. Era o próprio Chalaça, que a partir de então realmente começa a fazer um tráfico de influência quase tão grande quanto o papel de Cupido, que ele fazia o tempo inteiro arrumando mulheres para o Dom Pedro. Não que o Dom Pedro precisasse que alguém arrumasse mulheres para ele, mas o Chalaça arrumava. E, de certa forma, também levava... Era um pombo-correio. Batia asas de tardezinha e de noite e levava os bilhetes que o imperador escrevia para suas muitas pretendentes. E mais, ajudou a redigir a Constituição de 1824, embora mal soubesse escrever. Depois ajudou a revisar e a reescrever a Constituição portuguesa, quando Dom Pedro voltou para Portugal. Ou seja, o Brasil virou a verdadeira pátria do Chalaça, embora nascido em Portugal. Bah, desmemoriadamente eu já ia me esquecendo do melhor dia da vida do Chalaça. Claro que ele estava junto com o seu amigão, às margens plácidas do Riacho Ipiranga. E parece que ele teve participação decisiva naquele evento. Olha ele ali abanando. O Chalaça paira sobre essa nação Chalaça. Quando o período do Dom Pedro I começou, evidentemente, a chegar no fim aqui no Brasil, porque já havia uma grande revolta popular contra ele, especialmente causada por causa do seu rumoroso caso com a Marquesa de Santos e com o jeito que ele destratava em público, inclusive, a extraordinária imperatriz Dona Leopoldina, quando a pressão popular veio sobre ele, a primeira vítima foi, logo, claro, o Chalaça. O Marquês de Barbacena chamou o Dom Pedro I e disse: olha, cara, tu vai ter que te livrar do cara, porque a pressão popular para que você afaste esse cara mal educado, que quando ele queria ele era bem mal educado, desbocado, arrogante, prepotente, era muito grande. Aí o Dom Pedro, de fato, arrumou
o cargo de secretário particular dele próprio para o Chalaça e enviou-o para a Europa com um salário anual de $5.000. Em 1830. Era dinheiro pra cacete. Mas não foi só. Quando o Chalaça estava arrumando suas bagagens para partir do Brasil de volta à sua terra natal, Portugal, onde ele havia nascido, o próprio Dom Pedro I tomou as providências de saber se o navio que o levaria estava bem abastecido de bebida alcoólica para que não faltasse bebida ao Chalaça. E isso é que é amigo, não é aqueles que dizem que gostam de mim. Então, dê o seu like, assim como o Dom Pedro deu like pro Chalaça e vice-versa. E não vai cair no Enem, porque como é que eles vão fazer uma pergunta sobre isso no Enem? Tchau! O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações. Mas o quadro geral era esse aí mesmo. Agora, se você quiser saber como as coisas de fato foram, então você vai ter que ler. Tédio, falta de criatividade, confusão, burrice e conformismo. Desliga a televisão e vá ler um livro.